Deus está à procura de sócios aqui na terra. Verdade, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa de sócios na terra. Sabe por quê? Porque a obra dele está na terra, Ele está no céu, as ruas são de ouro, Ele é dono do ouro e da prata, mas aqui na terra, a obra dele precisa de nós. E é por isso que Ele está à procura de sócios aqui na terra. Como assim, pastor Danilo? É bem assim, você cuida das coisas de Deus, e Deus cuida das suas coisas. Simples assim, não tem rodeio. Não tem esses blá 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 que você escuta por aí. Traz 100 que Ele vai te dar 1000. Põe o seu carro no altar que Ele vai te dar uma garagem de carro. Ô, irmão, presta atenção. É assim, ó, você cuida das coisas de Deus com amor, com alegria. Nada como peso. Se for assim, melhor que não faça. Mas Ele fala assim, ó: cuide das minhas coisas como se fossem as suas, e eu cuido das suas coisas como se fossem as minhas. Pensa de uma forma profética agora. Vamos supor que eu sou profeta, hein? Você tem 2 milhões na sua conta. Só 5 recebeu. Vou dar outra chance. Você tem 2 milhões de reais na sua conta. Aleluia. Quem tem fé aí? Amanhã 10 horas vai no banco e tira o extrato. Então tá, você tem 2 milhões de reais na sua conta, certo? Agora seja sincero, você teria coragem de fazer uma sociedade? Vou usar essa pessoa porque ela que está no comando. Se fosse outro, eu estaria usando o outro. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Você faria uma sociedade com Lula? Com Bolsonaro? Não, você não faria. Por que você não faria? Você acha, de verdade, seja sincero, você acha que ele vai te roubar ou ele vai deixar você na mão quando você mais precisar? É isso, sim ou não? É pelo mesmo motivo que Deus não faz sociedade com muitas pessoas. Você está entendendo? É pelo mesmo motivo, é por isso que Deus não coloca muito dinheiro na mão de muita gente. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece. Você pode reparar, pode ver que as pessoas que mais são abençoadas e prósperas na vida, preste bem atenção, as pessoas que mais são prósperas na vida são aquelas pessoas que Deus sabe que quando Ele precisar, ou melhor, a obra dele precisar, Ele vai poder contar. E Ele conhece o nosso coração. Essas pessoas são as pessoas diferenciadas, financeiramente falando. Muitos não são prósperos, ao menos que nunca vão ser prósperos na verdade, ao menos que mude o conceito e o coração depois de uma palavra como essa. Porque Deus conhece o coração da pessoa, e Ele já sabe que se Ele pôr muito na mão de algumas pessoas, Ele tem certeza já, que na primeira oportunidade, quando a obra precisar, a pessoa vai sumir e vai deixar o pastor na mão. Aí falar, ali eu não posso. É por isso que tem gente, eu vou ser bem sincero com você, tem gente que vai passar a vida inteira dentro da igreja, vendendo o almoço, comprando a janta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus está preocupado com a tua alma. E Ele sabe que tem pessoas que se Ele colocar muito, Ele perde a alma da pessoa. Então Ele fala, não, eu prefiro que, não precisa nem ofertar, não precisa dizimar, mas eu quero a tua alma. Fica quietinha aí, não vai ser próspero também, porque eu conheço o teu coração, e eu sei que se entrar um dinheirinho a mais, você vai sumir da minha presença. Quem está entendendo? É por isso que não é todo mundo, eu preciso pregar a verdade para você, não é todo mundo que vai ser próspero, gente. Por quê? Porque por causa do coração da pessoa. Deus conhece o coração. A obra é de Deus, amém? Mas Deus não vai descer aqui para suprir as necessidades, não vai mandar um anjo pela escada que Jacó viu, falou, ó, esse potinho de ouro aqui é para aluguel, esse potinho de ouro aqui eu trouxe também que é para água, para força. Não vai. É a nossa vida que Ele vai usar. Deus vai abençoar pessoas, para que essas pessoas abençoem a obra dEle. Mas se você não entender, olha só, redobre a tua atenção aqui, se você não entender o propósito de Deus, o porquê, ou para que Deus tem abençoado você, você nunca vai desfrutar dessa prosperidade. É por isso que alguns são mais abençoados financeiramente do que outros, porque algumas pessoas têm o coração endurecido para isso, outras já têm o coração desprendido para as coisas de Deus. Tem um problema na obra, a pessoa já se levanta, vamos resolver, pastor, é para Deus, e para Deus tem que ser o melhor. Ou seja, essa pessoa tem prazer em cuidar das coisas de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que tem prazer em cuidar da obra de Deus.
essa pessoa é uma pessoa que chama a atenção de Deus. E é essa pessoa que Deus fala em Malaquias 3,18 que tem que haver diferença na vida dela. Olha lá, o próprio Deus dizendo, ó: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o injusto e o ímpio. Tem uma versão que fala entre o fiel e o infiel, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora coloca o versículo 10. É o próprio Deus que está falando aqui, ó. Olha o que ele fala. Às vezes você fala, é o pastor que está falando. Quem é da igreja aqui? Levanta a mão. Quem já é da nossa igreja? Deixa eu ver. Todo mundo. Pouca gente que não é. Aqui você sabe que a gente nem fala de dinheiro, sim ou não? A hora da oferta aqui é 30 segundos, 40 segundos, coração e tudo. Amém? Mas quando eu estou pregando, eu preciso te ensinar. Porque senão você não vai viver essa prosperidade e vai falar que a palavra de Deus não funciona. Não funciona para quem não cumpre. Olha só, o que o próprio Deus fala: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Qual que é a casa do tesouro? A igreja. Para quê? Aí começa os nossos questionamentos. Para quê, Senhor? Por que eu tenho que trazer? Ó, traga todo o dízimo à casa do tesouro. Para quê? Para que haja, isso aqui que você está recebendo agora, o alimento espiritual. Para que haja mantimento na minha casa. E se você fizer isso, ele está falando, pode fazer prova de mim. É o único lugar na Bíblia que você vai ver Deus falando, pode fazer prova de mim. Se você for fiel a mim, me coloque à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Exército fala de guerra. Ou seja, se ele é o Senhor dos exércitos, ele tem o poder de parar qualquer guerra. Amém? Inclusive essa guerra financeira que você está enfrentando. E ele está falando, se você cumprir o princípio, eu cumpro a promessa. Você pode fazer prova de mim. Eu estou falando para você. E olhe lá, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Gente, é Deus que está falando, não é o pastor Danilo. Aí a pessoa não entende. Ah, pastor, vou pegar 10% do meu salário e colocar aí. É Deus que te dá 100% do seu salário. Você não sabia disso? Mais uma vez eu falo, ele não precisa do seu dinheiro, mas a obra dele precisa. Ah, eu que não trabalho para ver. É, Deus que não sustenta a sua saúde não. Enquanto você dorme, arrebentar uma veinha da sua cabeça no tamanho de um palitinho de fósforo, você vai ficar babando de fralda pro resto da sua vida. Estou mentindo? Então é Deus que coloca, é Deus que abre as portas, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá 100%. E aí ele vem e fala, me devolve 10%, só para você mostrar para mim, além de você estar sustentando a minha obra na terra, vai haver diferença na sua vida, você está provando para mim que você confia que é eu que vou guardar os seus 90%. E tem gente que não entende isso. E aonde entra o devorador, que é a continuação do texto. Depois você lê lá, Malaquias 3:10 e em diante. E a pessoa que não devolve, escuta o que eu vou te falar agora e faz prova disso agora. Você vai fazer prova de mim. Analisa, você que de repente ainda não é um dizimista. Você ganha lá 3 mil reais, você tem que devolver os 300, que é o que Deus fala. Irmão, pode ter certeza, analisa a tua vida agora. Ele não fica na tua mão. É impressionante isso. Ele não fica. Porque é aí, ó, porque a proteção dos 90 não vai ter. Se você não é fiel a Deus, ele não está protegendo os seus 90. O devorador vem e toca. É um pneu do carro que estoura, é uma peça que você precisa comprar, é um eletrodoméstico que quebra em casa. Farmácia, você fica doente, vai gastar de remédio. Inclusive, eu entendi isso lá no começo da minha caminhada. Eu e a pastora, meu filho ficou, as 2 vezes que nós não devolvemos, o Davi ficou doente e nós fomos à farmácia. E as 2 vezes, ela que viu isso ainda, as 2 vezes foi exatamente o valor que eu gastei de remédio, foi exatamente o valor que a gente devia devolver. Aí foi onde a gente entendeu, não fica na nossa mão. E quer saber mais? A pessoa sendo crente ou não, a pessoa vindo na igreja ou não, ela conhecendo Jesus ou não, na mão dela não fica. Se ela não cumpre esse princípio, é um gasto desnecessário que ela vai ter. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu correr aqui para finalizar, ó. E o segredo da prosperidade está aqui, ó. Se você não está disposto a investir nas coisas de Deus, Deus Ele ainda não encontrou em você alguém que Ele possa prosperar muito. Porque a prosperidade de Deus sempre vem com um propósito nas nossas mãos. E qual que é esse propósito? Por que Deus te abençoa? Por que Deus nos prospera? Primeiro, para que a obra dele seja sustentada na terra, para que as almas que estão chegando na casa do tesouro sejam tremendamente abençoadas e bem recebidas, e para que as necessidades do reino sejam supridas.